Bom dia, bem-vindos à Introdução à Economia, aula 16. Essa é a segunda aula da segunda unidade, a unidade de macroeconomia, que a gente começou na aula passada com economia monetária, e hoje a gente dá sequência a isso com inflação, teorias de inflação, que é um tema importante para a economia em geral, e particularmente importante por causa do Brasil, dado o nosso histórico inflacionário. O Brasil sempre teve problemas com inflação e também dado a atualidade, o momento do mundo, onde a inflação está ressurgindo, está voltando a ser um problema, inclusive aqui no Brasil, depois de um longo período de inflação bastante reduzido. Então, esse é o tema hoje. Vamos fazer uma recapitulação da aula passada, que a gente viu toda a parte de economia monetária e particularmente aquela parte de criação de moeda por parte dos bancos. É sempre bom recapitular. Então, deixa eu fazer isso. Ok. Aqui por fim. Então, tá só recapitulando algumas coisas aqui. Lembram que a gente viu moeda, como que surge moeda. Deixa eu admitir quem está chegando aqui. Que moeda é ofertada pelo governo, mas pode ser ofertada por outros, que requer confiança, tem aquelas características a coisa que vai ser a moeda em si, tem que ter durabilidade, tem que ter escassez, tem que ser raro, tem que ser divisível, moeda serve para guardar valor. Então, tudo isso vimos na aula passada. Vimos que é possível medir a quantidade de moeda na economia. Então, a gente faz isso através dessas medidas de M1, M2, M3, M4, M5. Cada uma está embutida na outra e cada uma, a M1 tem mais liquidez, é a moeda que tem mais liquidez. Lembra o que quer dizer liquidez? Liquidez quer dizer que você pode usar imediatamente. Se você tem aquela moeda, rapidamente você pode usar. Tem outros tipos de moeda, por exemplo, você tem algum dinheiro aplicado numa aplicação. Muitas dessas aplicações financeiras, mesmo que você pedir resgate, leva vários dias para aquilo cair na sua conta, então é menos líquido. Então, você pode medir, por exemplo, aqui um gráfico medindo para o mundo inteiro, lá em 2008, aonde que está, qual que era a quantidade total de moeda, e dividido por essas classes de M1, M0, M1, M2, M3. Tá, tudo isso a gente viu. E o que eu queria recapitular, em particular da aula passada, é essa parte aqui, que o sistema bancário pode criar moeda. Então, quem oferta a moeda é o governo. Você também pode ofertar, empresas podem ofertar, bancos podem ofertar moeda, mas na prática não existe muito isso. No Brasil tem o real, tem moedas estrangeiras também, que muitas vezes, quando a moeda oficial pede confiança, as pessoas fogem para moedas estrangeiras, dólar em geral. Mas, por via de regra, tem a moeda oficial e quem oferta ela é o governo. O Banco Central cuida disso, a gente viu o Conselho Monetário Nacional. Mas o governo tem várias formas de ofertar moeda. Esse que é o negócio aqui. Na nossa cabeça, o mais intuitivo é achar, o governo quer aumentar a oferta de moeda, e se a economia está crescendo, tipicamente ele tem que fazer isso. O governo quer aumentar a oferta de moeda, então ele imprime dinheiro. Ele vai lá e liga a máquina e faz mais dinheiro. Na verdade, isso não é assim, como a gente viu naquele gráfico agora há pouco. Essa moeda, que é moeda de fato, notas e moedas em circulação, é uma parte muito pequena da oferta de moeda. Boa parte do resto está em forma digital. Então, uma das principais formas de aumentar a oferta de moeda
o governo usa o banco. O Banco Central regula os bancos. Os bancos têm uma forma de aumentar a oferta de moeda que é a seguinte, a gente viu na aula passada. Eu e você, todo mundo chega, a gente deposita dinheiro no banco. A gente faz isso porque para segurança, por comodidade, para ganhar uns juros, então esse dinheiro está depositado lá no banco. Aí o banco, aquele dinheiro fica lá, se a gente quiser a gente vai e pega de volta, mas nem todo mundo pega de volta ao mesmo tempo. Então sempre tem uma certa, estatisticamente sempre tem uma certa quantidade que está ali depositada no banco. Aí o banco, ele ganha dinheiro, ele pega esse dinheiro que a gente deposita lá e ele empresta para outras pessoas. Ele está, às vezes, pagando uns juros para a gente, ou muitas vezes num depósito nem tem juros, vai estar prestando serviço para a gente, mas ele pega esse dinheiro e daí empresta para alguém que quer comprar um carro, quer comprar uma geladeira, quer investir, quer construir, quer fazer algum empreendimento. Então, essa é a função dos bancos. Os bancos são importantes por causa disso. Esse que é o sistema financeiro, uma das principais funções. Mas aí o banco percebe e diz assim, mas quanto será que eu posso investir? Digamos assim, tem 100 milhões de reais foram depositados aqui. Eu tenho demanda para isso, tem gente querendo pegar isso emprestado, mas eu tenho que ter o dinheiro para pagar as pessoas de volta. Aí ele percebe assim, sei lá, só 10% desse dinheiro é retirado todo dia. Então, ele poderia emprestar os outros 90%. Então, ele faz isso. Os bancos fazem isso. E os... Pode mandar para lá. Por favor, fecha os microfones aí. E aí os bancos, então, eles emprestam esse dinheiro e os bancos, o negócio é que os bancos, como eles ganham dinheiro com isso, eles gostariam de arriscar. Diz assim, olha... Acho que já tem próprio. Deixa eu montar isso. Tem alguém falando aqui. Deixa eu só sair aqui. Quem é aqui? Aqui tem um. Quem mais? Tá bom. Deixa eu voltar lá. Tá. Então, os bancos provavelmente, se eles fossem livres para fazer o que eles quisessem, eles arriscariam muito. Um jeito de uma palavra que a gente usa, eles seriam alavancados, eles iam alavancar. Eles iam arriscar muito, vão emprestar 95% desse dinheiro depositado e torcer para que as outras pessoas não venham retirar o dinheiro aqui. E aí o Banco Central regula isso para evitar que haja quebras, né? Que de repente as pessoas vão, que tenha problemas na confiança dos bancos. Se alguém chegar no banco e, eu queria tirar meu dinheiro para comprar um carro, e o banco fala, a gente não está com esse dinheiro, a gente emprestou esse dinheiro, não dá para você voltar depois da manhã, isso seria muito ruim para o sistema financeiro, né? Então, uma coisa que os bancos podem fazer, tem todo um sistema de pegar emprestado um dos outros, pegar emprestado do Banco Central, e o Banco Central pode pegar emprestado de bancos no exterior, mas mesmo com tudo isso, é melhor regular. Aí o que o Banco Central regula, ele diz assim, nós vamos colocar uma porcentagem do total dos depósitos que os bancos têm que manter. É esse R que a gente tem aqui, esse Rzinho. Então, vai ser assim, 20%, 30%. O mais alto que for, o mais conservador, o mais cuidadoso que o Banco Central está sendo. Por duas razões. Um, ele está garantindo que os bancos vão ter aqueles fundos para devolver para os depositantes, se eles precisarem, e também porque daí, como a gente vai ver, eles vão reduzir a criação de moeda por parte dos bancos. Se o mais baixo que for o R, o mais livre que os bancos estão para emprestar, então eles estão aumentando a oferta de moeda. Então, isso é isso que a gente viu isso na aula passada, viu esse esquema pelo qual isso funciona. Você deposita seu dinheiro lá, eles mantêm parte, digamos, 20% em caixa, emprestam os outros 80%, isso entra em circulação na economia, começa a ser usado para várias coisas, aí as pessoas também pegam e depositam aquilo em outros bancos, e sempre os bancos estão mantendo uma parte e emprestando o resto. Então, isso um processo está criando, o efeito final disso é criar moeda. Aquele valor inicial que foi depositado no banco está sendo multiplicado. Então, tem um efeito multiplicador
E não tem nada de errado com isso. Isso faz parte do sistema financeiro. O Banco Central usa isso como um instrumento. Então, tem horas que a economia está aquecida, tem horas que precisa ter mais recursos na economia, a oferta de moeda precisa aumentar. E um dos jeitos que o Banco Central faz isso é justamente, então, ele abaixa a ECA. Ele fala para os bancos, hoje vocês não precisam manter mais 30%, podem manter só 20%. Então, é uma alavanca que o Banco Central tem para fazer isso. E aí, a fórmula é uma forma muito simples, então dá para fazer uma pergunta boa para provas de introdução à economia, dizer assim, se uma quantia inicial de 1.000, 1 milhão, 1 bilhão, se essa é a quantia inicial, qual que é o efeito multiplicador que isso tem através dos bancos? Então, foi depositado 1.000, e aí você precisa saber qual é o R. Então, a pergunta diria, e a taxa de encaixes, ou a taxa de depósitos compulsórios, com nomes diferentes para isso, é 20%. Então, você faz 1 divididos por 20%, em forma decimal, e daria 5. Então, aqueles R$1.000 primeiros, através desse processo de depósitos e circulação, esse efeito multiplicador seria 5. Se fosse 10%, o Banco Central está mais liberal, está disposto a deixar os bancos se alavancarem mais, ele abaixa de 20% para 10%, então seria 1 divididos por 10%, 1 divididos por 0,1, igual a 10. Aquele primeiro R$1.000 depositados nos bancos teriam gerado R$10.000 de moeda circulando na economia. Então foi isso que a gente viu. Tá. E uma outra coisa, a gente vai entrar em inflação, mas eu fiquei Alguém fez uma pergunta na aula passada sobre... Uma pergunta muito comum, e o fato de eu respondi mais ou menos, enrolei um pouco, e mostra que a pergunta é boa, porque é uma coisa que não é claro para ninguém. A pergunta era isso, eu fui dar uma investigada. Deixa eu ver aqui. Eu investiguei em inglês, porque esse tipo de coisa tem muito mais informação em inglês na internet. Por que a inflação zero é ruim? Aqui, um dos últimos temas que a gente falou na aula passada foi o esquema de bandas de inflação. É um jeito que no Brasil e no mundo hoje em dia que bancos centrais usam, a estratégia dos bancos centrais, de muitos bancos centrais no mundo, de como lidar com a inflação. Bancos centrais são encarregados disso, eles são o guardião da moeda. Eles têm que... A principal função do Banco Central é garantir que a inflação esteja controlada. E eu notei lá que a meta no Brasil da inflação é 4,5, sendo que você aceita 2 acima, 2 abaixo. A inflação no Brasil tem que ficar entre 2,5 e 6,5. E alguém perguntou, corretamente, por quê? A inflação não é ruim? Então, por que aceitar 4,5? Por que aceitar até 2,5? Por que a gente não vai para a inflação zero? É isso. Por que não a inflação negativa? Se a inflação é ruim, não seria bom uma inflação negativa? A inflação negativa devia ser bom. E acaba que não é. Só que eu li várias coisas aqui de por que é ruim. Tem várias explicações, nenhuma parece muito... não é convincente. Essas coisas de macroeconomia, elas começam a ficar complicadas e você não sabe o que... A melhor explicação que eu achei é o seguinte, que assim, firmas... Super assim, tem a economia funcionando e tem várias firmas e tem algumas firmas que são muito produtivas, elas inovam, ficam muito eficientes, e outras firmas que não são tão produtivas. E essas produtividades estão mudando ao longo do tempo. Uma coisa que a gente vai aprender é que a produtividade tem que estar refletida nos preços, nos salários em particular. Não só nos salários e também na remuneração dos outros fatores. Mas vamos pensar nos salários. Então, você tem algumas empresas estão se tornando muito produtivas e lá é natural, então, se minha empresa está ficando muito produtiva, que eu aumente os salários.
porque eu quero manter essas pessoas trabalhando para mim. Então, eu vou aumentar o salário das pessoas, isso eu posso fazer facilmente, todo mundo fica feliz. Eu aumento o salário deles, meus engenheiros aumento os salários, os meus técnicos aumentam os salários, os secretários, todo mundo, eu vou de acordo com a produtividade. E dá para fazer isso porque a produtividade está me gerando mais dinheiro com os mesmos custos, então eu posso fazer isso. Agora, outras firmas, não, outras firmas estão caindo a produtividade delas. Está caindo a produtividade e aí o natural seria eu reduzir o salário. Se minha produtividade está caindo, eu tenho que, meus custos têm que reduzir também. E aí eu teria que reduzir salário. Mas reduzir salário é muito difícil. Reduzir salário, às vezes, é ilegal, tem horas que você não pode, e sindicato se opõe a isso, e é muito ruim para a moral das pessoas. Se eu já sei lá, a firma não está indo bem, vou reduzir o seu salário. Então, uma das coisas que a inflação permite é que você reduza o salário das pessoas sem reduzir, porque você mantém o salário nominal está o mesmo, a gente viu essa diferença entre nominal e real. Eu vou manter durante, se a inflação está, digamos, 6%, dentro da banda 6%, eu mantive seu salário de um ano para o outro, então eu mantive ele em termos nominais, mas com a inflação de 6%, na verdade, eu reduzi o salário 6%. Então, isso permitiu, e as pessoas têm um pouco dessa ilusão monetária que, poxa, mas meu salário não reduziu, ele nominalmente, pelo menos, não reduziu. Essa explicação não é tudo, não é toda a explicação, mas é esse tipo de coisa que eu acho. Então, eu vou deixar aqui. Eu encorajo vocês a darem uma olhada na internet, põe assim no Google, por que inflação zero é ruim? E isso vai ver várias outras tipos de explicação disso. Ok. Vamos para a inflação. Então, está aqui. Não, botei errado, peraí. Instantinho só, acho que abri os slides errados. Deixa eu abrir aqui de novo. Tá. Agora vai. Então, a gente quer saber inflação, teorias de inflação, tem diversas teorias que causam inflação, qual que é o efeito de inflação, o que a gente pode fazer sobre isso. E vocês sabem, já ouviram falar muito de inflação, vocês ouvem histórias, seus pais, seus avós, as pessoas mais velhas que falam de inflação, contam histórias terríveis, mas vocês, a maioria de vocês, não viveu realmente inflação, né? Mesmo tendo nascido, a maioria de vocês nasceu mais ou menos já nesse trecho aqui, onde, olha a diferença. Tem uma diferença, um Brasil inflacionário aqui e um Brasil pós-inflação. Onde teve inflação, mas bem menos do que antes. Aí vocês ouvem essas histórias e vocês acham, provavelmente pensam que essa história de velho, que ia falando essas coisas, que a inflação era ruim, essas histórias, mas não era, a inflação realmente é ruim, a inflação é extremamente perversa. Acho que eu mostrei esse gráfico para vocês em outra aula e eu falei assim, olha essa inflação aqui, pega qualquer ano aqui, pega esse ano aqui com inflação quase de 50% ao ano. Pô, parece pouco, né? Porque relativo a isso aqui, 50% é pouco aqui, mas aqui de 25% mais ou menos em 1957. Mas não é pouco, uma inflação de 25% é alarmante, é desastroso. Você vê a inflação hoje no Brasil,
está perigando chegar, deve estar por volta de 10, mais ou menos, 10%, e isso é alarmante. O Banco Central, deu o jornal hoje, o Folha de São Paulo, o Banco Central já pensa em aumentar os juros 1,5% na próxima reunião, que é um aumento incrivelmente grande, que vai ter muito impacto na economia, vai gerar sofrimento, vai gerar uma queda na atividade econômica, desemprego, falência. E aí, poxa, então se 10% é ruim, imagine 25%. Se 25%, imagine esse aqui, que é 100%. Se esse é ruim, imagine esse aqui, que é quase 250%. E se isso aqui é ruim, essa onda azul, repara que ela está cortada aqui, porque não cabe na escala, então uma inflação de 1.000% ao ano, de 1.200%, tem uma aqui de quase 3.000% ao ano. Então isso aqui é uma hiperinflação. Uma hiperinflação. E isso dificulta a vida de todo mundo, a vida é difícil, especialmente para os pobres. Os pobres são os que mais sofrem. Então, inflação é extremamente perversa. Eu queria ter gente de convencer vocês disso, que fica aparecendo conversa, que nem o meu avô ficava falando para mim a Grande Depressão foi horrível, a Grande Depressão tinha sofrimento. E como eu não vivi aquilo, eu até via na televisão as cenas, banqueiro pulando da janela, né, porque as dívidas estavam grandes, mas você não vivendo aquilo na pele, talvez você não realmente capte. Isso é importante porque parte da tarefa de manter a inflação baixa, que são governos, Banco Central, mas a inflação está sempre ali pressionando, você cochila, você erra nas políticas um pouco, entra um governante desleixado, que não liga ou acha que é bobagem esse negócio de inflação, ele tem muitas tentações, seria muito bom para ele, no curto prazo é muito bom você fazer políticas de gastos públicos e coisas que geram inflação. Então, você pode ganhar eleições fazendo isso, né? Populismo é em parte isso. Aliás, esse ano a gente vai correr muito risco por causa disso. Tem uma eleição aí. Não por esse governo, ou qualquer outro, qualquer governo tem essa pressão de fazer políticas expansionistas logo antes de uma inflação, mesmo sabendo que isso vai gerar, antes de uma eleição, mesmo sabendo que vai gerar inflação depois. E então é importante que o eleitorado, qual que é a âncora, qual que é uma das maiores proteções contra isso, claro, o Banco Central e todas as instituições, mas quem escora isso é o eleitorado. E a minha geração foi uma geração que muito atenta a isso, a minha geração, a geração dos seus pais, a gente está atento a isso, porque a gente viveu a inflação, então a gente está de olho se tiver algum político que não parece que é cuidadoso o suficiente, não dá valor o suficiente à inflação, ele não era eleito, independente de partido, independente de outras coisas. Por isso que até o Lula, quando foi eleito pela primeira vez, e o partido dele era um partido que, assim, as propostas eram mais de resolver outros problemas, mesmo que, sabe, pobreza, desigualdade, mesmo que para isso a gente tem que afrouxar um pouco na inflação. Mesmo ele, quando foi eleito, ele claramente foi muito cuidadoso com a inflação, deu importância muito grande à inflação, e no período que você vê aqui, em 2003, que ele foi eleito, a inflação continuou baixa. E continuou baixa porque ele fez políticas austeras, ortodoxas, mesmo sendo contrário à ideologia dele. Então, mas por quê? Porque o eleitorado pedia aquilo. Ele claramente sentiu que, apesar da plataforma dele, inflação tinha que estar no topo. O eleitorado que tinha vivido esse período desastroso aqui, que tinha sentido na pele aquela inflação, não iria aturar uma volta da inflação. Então, ele disse assim, vou manter a inflação sob controle e dentro dessa restrição eu vou buscar aqueles meus outros objetivos. Mas o problema é que à medida que as gerações passam, as novas gerações podem não... tem outras preocupações, agora vai ser clima, vai ser isso, aquilo, não sei o quê, que são importantes, claro, mas não quer dizer que você pode deixar de lado a inflação. Você tem que perseguir, fazer que nem o Lula, perseguir esses outros objetivos, mantendo a inflação primeiro. Tá. Então, o que é a inflação? A inflação é um aumento persistente e generalizado dos preços. Não é assim, subiu o preço do leite, porque está na entre safra bovina e tem
Ali é um aumento, não é generalizado, é do leite, e é temporário. Assim que vier a onda de chuvas e o ciclo biológico lá do gado, vai voltar a ter mais leite, a oferta de leite aumenta, é uma questão de oferta e demanda. Aquilo é preços relativos, oferta e demanda, sinalizando escassez localizada e temporária. Inflação não, sobe todos os preços. Não é que eles sobem exatamente ao mesmo tempo. Se todos os preços subissem exatamente ao mesmo tempo, assim, 1% ao dia, todos os preços subissem, não ia ter problema nenhum. Todo mundo sabe que vai acontecer, os preços relativos são iguais, e o que interessa é isso, o preço é importante para a gente saber o preço relativo do leite em relação às maçãs, aos cortes de cabelo, às viagens de ônibus. Mas inflação sobe tudo, assim, meio, não descompassadamente, mas sobe tudo e imprevisivelmente, né? Às vezes a gente chama assim de hiperinflação. Repara que o período a partir de 85 virou uma hiperinflação. Isso não é muito rigoroso, dizer acima de 50 é hiperinflação, abaixo não é. Então, 49% de inflação não é hiperinflação, 51%. Não é isso. Hiperinflação é uma inflação muito alta. E às vezes não precisa ser tão alta, é mais a questão de a inércia que ela tem, porque a inflação, você não tem uma inflação de 50%, se ela está 50% hoje, tipicamente já está aumentando. No próximo ano já vai ser muito mais, a mês está aumentando. Então, hiperinflação é isso, esse processo, essa inércia muito grande. Mas deixa eu mostrar aqui, isso aqui é legal assim, do ponto de vista histórico, especialmente que o Brasil foi um dos exemplos mais clássicos disso, hiperinflações históricas no mundo. Então, a da Alemanha todo mundo conhece, foi essa que entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, em parte causados pela Alemanha ter perdido a Primeira Guerra e ter que pagar reparações e várias outras coisas. E esse sofrimento aí, que você tem que olhar para essa curva e ver sofrimento, essa inflação é sofrimento. Em parte, ele é causa da Segunda Guerra Mundial. Por que um povo alemão entrou de novo e embarcou nessa coisa do nazismo e tudo, em parte pelo sofrimento da Primeira Guerra Mundial. E o que você tem que perceber aqui esse gráfico já parece impressionante aqui, mas ele não é nem um gráfico em escala normal, em escala logarítmica. Tá? Ele é exponencial. Aí você vê absurdos como esse. Você diz, puxa, esse senhor é um milionário? Não, não é um milionário. Ele provavelmente está, sei lá, ele vai para a mercearia da esquina comprar 3 salsichas, 5 pães e um pedaço de manteiga. Porque os preços estão subindo tão rápido que cada vez você precisa de mais dinheiro. Antes, o que ele comprava com 3 notas 1 ano atrás, hoje ele precisa de um carrinho de mão cheio de notas. E como é que tem tantas notas? É porque a inflação o governo está emitindo demais. O governo tem que pagar suas contas, então o governo não está disciplinado, não tem aquela austeridade e fica imprimindo demais, tem muito dinheiro circulando, cada vez mais dinheiro perseguindo a mesma quantidade, as barras de manteiga, pão e leite não estão, a oferta não está aumentando na mesma velocidade que dinheiro. Então, o único jeito de ter um equilíbrio é que os preços subam. Cada vez tem que dar mais notas, mais dinheiro para o mesmo bem. Então, essas aqui são cenas de outros eventos. Não sei se eu acho que esse do lado aí é Hungria, mas aqui as crianças brincando com dinheiro. O dinheiro não vale nada. O dinheiro vale tão pouco que as pessoas não se preocupam em abaixar. Não vale a pena você se abaixar para pegar aquelas notas. Então o cara está varrendo ali, é basicamente lixo. Aqui uma nota de 10 milhões de marcos na Alemanha, em 1923, e dava para comprar uns 6 quilos de carne ou 3 quilos de manteiga. A gente brincava aqui no Brasil que todo mundo é um milionário hoje, porque todo mundo tinha 1 milhão de cruzeiros, só que não podia comprar nada com isso. Um selo de 5 bilhões, as criancinhas brincando com dinheiro, basicamente lixo. Aqui Zimbábue, trilhões, uma nota de 100 trilhões de dólares.
e provavelmente não compra quase nada também. Veja que está escrito aqui, muitas notas falam isso. Eu prometo pagar para o portador, sob sua demanda, $1 trilhão. Então, só que não é lastreado em ouro, né? Então não tem. E o que se faz, o que se fazia muito no Brasil, fica muito difícil trabalhar com tantos zeros assim. Então, todo de vez em quando, o Brasil falava assim, vamos só cortar os zeros. Então, se diz assim, então tinha, isso aqui é um dólar de Zimbábue, eu acho que é o nome, dólar de Zimbábue. Aí o que você fazia? Você dizia assim, nós vamos cortar aqui 3, 6, vamos cortar 12 zeros. Então, $1 trilhão de Zimbábue valem 100 novos dólares de Zimbábue. No Brasil, a gente tinha cruzeiro, cruzeiro novo, cruzado, cruzado novo. E cada vez a gente só cortava zeros. Isso não muda nada, não muda o valor, os preços relativos, só fica mais fácil. E às vezes carimbava, assim, às vezes tinha um carimbo, falava assim, novo cruzados. Aí você tinha o mesmo número, só que com zeros a menos. É muito ruim isso. Isso gerava confusão, as pessoas achavam, puxa, mas antes eu tinha montes, agora eu tenho menos. Não, você tem exatamente a mesma coisa, ele compra a mesma coisa, é tão ruim quanto antes. Lá em Zimbábue, então, uma coisa que a gente passou muito isso no Brasil, né? Eles estão falando, nós somos bilionários, mas estamos morrendo de fome, dinheiro não vale nada. Aqui uma conta lá no restaurante em Zimbábue, o que ele comeu? Ele comeu uma água mineral, um jantar, né, um prato feito, e o preço total foi aqui 1,2 bilhões. Menininho aqui todo feliz, para levar isso para a mãe dele, e a mãe dele fala, joga isso fora, menina, isso não vale nada. E aqui, só que é engraçado, assim, ó, num banheiro, sei lá, de um posto de gasolina, alguma coisa assim, ó, olha, use somente papel higiênico, não use papelão, panos, porque entope a privada, né? E não use o dinheiro para limpar, porque o dinheiro vai entupir também. Então, o dinheiro não vale nem para se limpar depois de ir ao banheiro. Eu ponho isso aqui porque, para lembrar, sempre que você tem um processo inflacionário como esse, a causa é quem está fazendo isso? O governo está fazendo isso, o governo está emitindo demais, o governo não seguiu as políticas de austeridade, as políticas de monetárias corretas, que são difíceis de seguir, aquilo que eu falei, porque você está no governo, você tem demandas da sociedade, você tem que se manter no governo, quer seja ganhando votos, quer seja, que nem esse senhor aí, se mantendo no poder militarmente, é uma ditadura. Então, o governo brasileiro, durante esse tempo, o governo alemão, aqui o governo de Zimbábue fez isso. Então, aqui sobre retirar zeros, falando, isso que é uma charge de um jornal local, deve ser o único zero que devia ser removido para segurar a inflação, é esse senhor. É aquilo que eu falei, os eleitores, muito importante os eleitores conscientes sobre o que é inflação, não serem enganados por políticas populistas que parecem... Por exemplo, hoje em dia, esse negócio de aumentar o preço do petróleo, que subiu muito, vamos dar subsídios para o preço de petróleo e gasolina. Esse é o tipo de política que não adianta muita coisa e pode ter acaba alimentando a inflação. Israel teve uma hiperinflação, foi muito famosa a inflação de Israel, você vê aqui lá no final da década de 80, e eles conseguiram reduzir. A do Brasil foi por aqui, assim, foi logo depois. E o Plano Real, que ajudou a acabar com a inflação no Brasil, tem um livro muito bom que chama 3.000 Dias no Bunker, que conta a história dos economistas e do governo na época, como é que eles finalmente conseguiram acabar com a inflação, que parecia uma coisa que nunca iria embora, e finalmente conseguiram, e eles consultaram muito com esses economistas lá de Israel para ter algumas ideias do que funciona e o que não funciona. E aqui só uma tabela com várias hiperinflações. Então, você vê, não é exclusividade de Brasil, de Alemanha, de Zimbábue, vários outros países já tiveram isso em épocas diferentes, e algumas muito grandes, né? Então, na Sérvia aqui,
a inflação de 309 milhões ao mês. O problema é que não é linear, né? É exponencial. Então, você tem uma inflação de 5%, daí pode ter uma de 10%, mas tem uma de 20%. A de 20% não é o dobro de pior que a de 10%. E depois vai ter a de 40%, porque não é assim, é exponencial. Então cresce muito rapidamente. Por isso que você pode chegar nesses números tão grandes. Aqui está uma na Hungria, 1,295 vezes 10 ao 16. Né? Então, mas como é que foi um número tão grande? É porque uma vez que chega um número grande, daí no próximo período cresce exponencialmente. Então, exponencialmente quer dizer que não é que dobrou, é muito mais do que isso. Então, aí que você chega nesses absurdos assim. E quando chega num número tão grande assim, simplesmente a moeda não vale mais nada, então o número também não quer dizer nada. Ninguém usa aquela moeda. Chega um ponto, as pessoas abandonam, não tem confiança nenhuma. Na aula passada a gente falou sobre confiança, as pessoas passam a usar outras coisas. Vamos usar uma moeda estrangeira em vez, vamos só trocar as coisas. Bom, deixa eu mostrar um videozinho aqui. Vocês já devem ter visto esse tipo de coisa, mas é sempre instrutivo sobre a história inflacionária brasileira. Deixa eu botar aqui. Vou mostrar 2 vídeos rapidamente aqui. Aqui é um vídeo da Folha. Acho esse vídeo bom. Deixa eu compartilhar o som. Espera aí, está compartilhado. Ele é relativamente curto. O Banco Central acaba de elevar de 7,25% para 7,5% ao ano o juro básico da economia. O objetivo é conter pressões por aumento de preços. O Brasil tem um histórico inflacionário conturbado. Em 1964, com a inflação em 90% ao ano, o recém-instalado governo militar reduziu a alta para 20% em 1968. Mas a estabilidade foi passageira. Ao final da década de 1970, a inflação encostou em 100% ao ano. No início dos anos 1980, novas altas, impulsionadas pelo aumento do preço do petróleo. Em 1986, no governo José Sarney, foi lançado o Plano Cruzado, que fez a taxa recuar para 70%. Como não foram adotadas outras medidas além de um congelamento de preços, a inflação saiu rapidamente dos trilhos e disparou. Vários planos econômicos se seguiram, como o Bresser em 1987 e o Verão em 1989. Nesse ponto, a inflação brasileira entrava, pela primeira vez, na casa do milhar. Em 1990, o então presidente Fernando Collor confisca a poupança e faz novo congelamento. As medidas têm efeito limitado e passageiro. Em 1993, após o impeachment de Collor, o Brasil atinge seu recorde inflacionário, 2.500% ao ano. No ano seguinte, em 1994, é lançado o Plano Real, comandado pelo então ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso. Na transição entre os governos FHC e Lula, a inflação ameaçou voltar com força, mas foi contida por uma forte alta dos juros. Agora, neste terceiro ano do governo Dilma, a inflação volta a preocupar. É por isso que o Banco Central elevou o juro básico na semana passada. Ok, só 2 comentários sobre isso. Esses planos que eles falaram, a gente vai ver ainda isso, mas são essas tentativas que, quando a inflação começa a ficar especialmente muito grande, às vezes tem que ter não só as políticas usuais, monetárias e fiscais, tem que ter um plano. Assim, vamos fazer alguma coisa, isso que está ficando muito ruim, é prioritário, então, fazer esses planos. Eles nunca funcionavam por pouco tempo e davam errado, e cada vez a esperança neles, a fé neles ficava pior ainda. E aí, eu já vou responder essa pergunta do Juan aí, que esse é o segundo ponto do vídeo, que você repara que um jeito é esses planos, mas ali é uma intervenção, vamos fazer uma intervenção específica na economia. A outra, que é a usual, os juros. Então, tem os juros na economia, os juros é o preço que as pessoas estão emprestando dinheiro um para o outro,
E o governo não determina a taxa de juros. Ele não tem um botãozão no Banco Central que diz aumenta a taxa de juros e a taxa de juros aumenta. Não é uma lei que diz que a taxa de juros tem que ser alguma coisa. Se eu quiser emprestar dinheiro para você, eu vou cobrar o que eu quero. Depende, você pode aceitar ou não. Só que o que o governo pode fazer? Ele influencia a taxa de juros, porque o governo, se ele quer aumentar a taxa de juros, ele diz assim, eu estou pagando, eu tenho esses meus papéis do governo, o Tesouro Direto, outros papéis, e a taxa de juros no mercado hoje está, digamos, 6, mas eu vou pagar 8. Quem quiser empresta para mim. E claro que daí todo mundo que antes ia emprestar para os bancos, ia emprestar para os outros, para as firmas, diz, não, eu não vou mais emprestar para você a 6, vou emprestar para o governo a 8. Eu vou ganhar mais. Então, aí que os bancos, as firmas vão dizer, puxa vida, a gente preferia pagar 6, mas ninguém vai emprestar para a gente a 6, vão emprestar, eles vão emprestar para o governo. Então, vamos subir a nossa taxa de juros para 8 também. Então, fazendo isso, o governo controla a taxa de juros, ele não controla, ele afeta a taxa de juros. Como o governo é muito grande, ele tem um impacto grande. E a taxa de juros, respondendo a pergunta do Juan, a taxa de juros, ela segura a inflação. Então, essa é talvez a principal instrumento, é um instrumento que, assim, de uma hora para outra, o governo não pode resolver fazer. Um plano inflacionário tem que ser planejado, é um tratamento de choque, né? No caso de emergência. No dia a dia, a taxa de juros. Então, se aumentar a taxa de juros, o governo aumenta a taxa de juros, aí um monte de gente que ia gastar dinheiro, vou comprar um carro, vou comprar uma geladeira, vou fazer uma viagem, empresas que iam gastar, especialmente as empresas que iam, eu vou abrir uma nova fábrica, vou investir aqui e ali, aí eles dizem, puxa, mas o juros está alto, eu acho que eu vou pegar esse dinheiro e aplicar nos papéis, vou emprestar para o governo, aplicar em papéis no mercado financeiro, em vez de gastar. Aí, como tem muito dinheiro que não está sendo gasto na economia, não está competindo para comprar bens, a demanda pelos bens cai. Aí os lojistas, as lojas, todo mundo que vende e produz, diz, poxa, eu achei que as pessoas iam ter uma demanda muito grande pelo meu produto, mas aparentemente não tem. As pessoas resolveram investir o dinheiro em vez de aplicar em coisas financeiras. Então, acho que eu vou abaixar meus preços, ou eu não vou aumentar meus preços que nem eu estava planejando aumentar. Então, os juros funcionam. Os juros é muito efetivo. O aumento de 0,25% nos juros tem um impacto sensível na inflação e tem um impacto sensível no nível de atividade na economia. E aqui que está o negócio. A gente vai ver os juros mais para frente, mas então você diz, ótimo, então aumenta os juros aí, beleza, controla a inflação, tudo que essa aula toda sobre como a inflação é perversa, então aumenta os juros, põe os juros lá em cima, põe 20%. Não, mas não pode, esse que é o negócio, porque não é de graça. Os juros funcionam esfriando a economia, né? Dissuadindo investimento, dissuadindo gastos. Então, isso gera desemprego, fechamento de loja, projetos que não vão para frente, dívidas que não estão sendo pagas. Então, é ruim. Por isso que toda vez que aumenta os juros, mesmo quando aumenta bem pouquinho, presta atenção nos jornais. Tem um monte de empresário, Fiesp, CNI, reclamando nos jornais, dizendo que o governo não devia fazer isso, o governo é irresponsável, ele está gerando desemprego, sabe? Tem um preço muito grande a ser pago. Então, por isso é um instrumento sensível que tem que ser usado corretamente. O governo não quer aumentar os juros agora, porque se aumentar, esfria a economia e tem uma eleição vindo aí. Quem está desempregado não vota em governo incumbente. Então, o governo é muito relutante. Veja hoje, na Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, a manchete principal é essa. O Copom, que é o Conselho Monetário Nacional, mas é o Banco Central, o ministro da Fazenda e mais outro, e eles estão falando assim, vamos aumentar a taxa de juros 1,5%. Isso é uma paulada, 0,25%, que é o aumento básico, isso é 6 vezes o aumento usual de 0,25%. Então, por outro lado, é bom isso que demonstra que estão sendo sérios com a inflação.
que, como eu falei, no Brasil especialmente tem que ser prioridade. Mas vamos ver como é que fica esse negócio de eleição, se realmente isso vai para frente ou não. Então, se é a melhor opção ou não, depende do contexto, tem, né, outro jeito melhor de fazer isso, quer ver, do que a inflação, é o governo reduzir seus gastos. Porque o governo gasta muito, né, um governo muito grande na economia. Se o governo reduzir seus gastos, e o governo é muito perdulário, muito ineficiente, se o governo reduzir seus gastos, aí tem menos dinheiro circulando na economia, tem o mesmo efeito. Mas é mais difícil ainda para o governo, porque se reduzir os gastos significa chegar para alguém e dizer: olha, você está com uma expectativa, vocês alunos das federais, vocês professores das federais, vocês banqueiros, vocês agricultores, vocês mineradores, vocês empresas, vocês estão com a expectativa que eu vou fazer da infraestrutura, da bolsa, da transferência, dos subsídios, mas a inflação está vindo aí, então eu não estou achando melhor não. Aquela bolsa que eu ia dar para alunos das federais, vou segurar isso só daqui a 3 anos. Aí você fica bravo com eles, eu fico bravo com eles, os banqueiros ficam bravos com eles. Então, para o governo reduzir gasto é muito difícil. Às vezes, reduzir juros também gera isso, mas às vezes o eleitor não liga diretamente, não liga tão diretamente com o governo quanto o corte de um gasto. Deixa eu voltar lá no slide. Ok, vamos ver algumas teorias de inflação. Depois a gente volta de como é que a gente pode lidar com a inflação. Tem 3 teorias básicas, na verdade tem 2 teorias básicas. Aí tem uma que meio que foi inventada aqui no Brasil na época da hiperinflação, como nenhuma das outras 2 parecia estar explicando bem. E tem uma quarta ali, a inflação e industrialização, que não é bem uma teoria, é meio que um diagnóstico do caso brasileiro histórico. Então vamos ver elas. A primeira teoria, talvez a teoria mais ortodoxa, mais mainstream que tem, é a inflação de demanda. Por que a inflação existe? Porque tem um excesso de demanda. O mercado está querendo comprar mais bens do que existe e, portanto, o preço vai subir. Isso, um jeito de ver historicamente, teve uma revolução dos preços no século XVI. Né? Antes você tinha... Pensa na Europa medieval ali, não tinha muito comércio internacional, mas algumas trocas acontecendo. A moeda era basicamente a prata que tinha na própria Europa, mas aí descobriram um mundo novo e descobriram, especialmente no Peru e no México e posteriormente no Brasil, ouro, metais preciosos. Isso foi tudo parar na Europa, através do colonialismo. Então, teve o efeito de um aumento da oferta de moeda, que a moeda era metálica. Então, é um aumento da oferta da moeda, é como se o governo tivesse imprimido um monte de dinheiro de repente, seria a versão moderna disso, só que em vez foi simplesmente achou metais e fez dinheiro, e aí isso teve uma inflação. Então, historicamente, você vê aqui está um nível de preço geral na Europa. Não, aqui não é o nível de preço de trigo, medido em prata. A gente usa trigo aqui porque a gente não tem muitos dados dessa época aqui, então uma espécie de trigo, historiadores juntaram. E você vê que a partir do descobrimento da América, do Mundo Novo, tem um aumento dos preços muito grande. Seria a inflação. Né? Então, um período inflacionário aqui, teve um período de estabilidade aqui, quando teve uma globalização, né? E depois... Bom, então... Isso que é inflação de demanda. Historicamente, descobrir ouro. Atual é o governo que emite muito dinheiro. De alguma forma, tanto imprimindo dinheiro, como reduzindo aquele R que a gente viu, várias outras formas que o governo tem de aumentar o dinheiro. Como eu falei, o governo está sempre pressionado para aumentar o gasto. Então, com esse dinheiro está indo parar na mão das pessoas, as pessoas têm mais dinheiro do que eles tinham antes,
mas a quantidade de bens que tem na economia é a mesma. Então, você tem mais dinheiro perseguindo mais ou menos a mesma quantidade dos bens, né? É difícil, claro que tem um estímulo para se produzir mais bens, mas isso demora, isso não tem uma resposta rápida. A gente vai ver, depende da elasticidade dessa oferta, mas em geral é bastante inelástica. Vai levar eu vou ter que então, abrir novas fazendas, criar gado novo, abrir novas fábricas, contratar novos trabalhadores. Vai levar 3 anos até aumentar essa oferta. Enquanto isso, o único jeito de resolver esse desequilíbrio, que tem mais dinheiro perseguindo a mesma quantidade de bens, é aumentando os preços. Então, é isso que é uma inflação de demanda. Vamos ver isso aqui graficamente. A gente pode fazer isso com o instrumental que a gente já tem. Então, veja aqui, quantidade e preço, como sempre, só que aqui quantidade, demanda e oferta de todos os bens. A gente chama isso de demanda agregada. Não é demanda de corte de cabelos, não é demanda de cenouras, ou de carne, ou de leite, é demanda de todos os bens juntos. A gente pensa do mesmo jeito. A demanda negativamente inclinada, a oferta positivamente inclinada, tem o equilíbrio, está aqui o preço de equilíbrios. Esse é o preço geral, o nível de preço geral, que faz com que tenha um equilíbrio entre oferta e demanda e está tudo bem. Só que aí, de repente, o governo começa a emitir muito dinheiro, o governo começa a alavancar a criação de moeda nos bancos e vários outros instrumentos que o governo tem. Então, as pessoas estão com mais renda, está entrando mais renda para as pessoas, para os grupos, para os indivíduos, para as firmas, para os empresários, e as pessoas vão pegar esse dinheiro e vão querer comprar coisa. Então, o efeito é deslocar a demanda para cima. Essa expansão da base monetária aumentou a demanda agregada. Então, deslocou para cima, e agora o novo equilíbrio é esse aqui, com um nível de preços maior. Aqui é a inflação. A inflação é esse aumento de P1 para P2. Aumentou o nível geral de preços da economia. Quanto que vai aumentar? Bom, depende da oferta. Se a oferta puder responder, assim que os empresários, as fábricas, as lojas, os produtores perceberem que aumentou a demanda, eles dizem, então eu vou ofertar mais também. Mas aí depende, ele pode ofertar mais imediatamente? É só mexer nas máquinas lá? Ou ele vai ter que expandir, vai ter que contratar mais trabalhadores, treinar mais gente? O quão rápido essa resposta? Ele já tem capacidade ociosa, que ele pode imediatamente botar para a produção, ou ele já está produzindo na capacidade e o único jeito de expandir é aumentar fisicamente? Então, depende se a oferta é inelástica. Aqui está uma oferta inelástica, está vendo? Ela é muito, muito vertical. Expandir a quantidade que é horizontal aqui é muito difícil, mesmo que o preço precisa aumentar muito para gerar um aumento muito pequeno da quantidade. A oferta é inelástica, não tem como responder rapidamente ao aumento de preço. Então, nesse caso, a inflação vai ser grande. Ou, eu não desenhei, mas você podia desenhar aqui, se a oferta for elástica, põe ela bem deitadinha assim, positivamente inclinada, mas bem deitadinha, aí com um pequeno aumento de preço você vai ter um grande aumento da resposta. Isso seria o caso se tivesse muita capacidade ociosa, as fábricas já têm as instalações, já têm as máquinas, já têm o insumo, já têm os trabalhadores treinados, e assim que for preciso é só dizer, vamos trabalhar 2 horas a mais, ou vamos abrir aquela ala da fábrica que está fechada, e em 1 semana dá para fazer isso. Então, a produção responde rapidamente. Então, isso que é inflação de demanda. O governo, ele tenta afetar isso com os juros, como eu falei. Se o governo sente que aumentou a demanda, então ele pode aumentar os juros, aí ele enxuga a economia. Parte desse dinheiro que ia perseguir bens vai ser aplicado. Então, a palavra que se usa para isso, se esterilizou essa demanda, ela foi esterilizada. Esse dinheiro está nos bancos, parado ali, não está pressionando os preços. Só que é difícil, como eu falei, o governo tem que, se ele aumentar demais, ele pode gerar uma recessão, muito desemprego. Se aumentar de menos, não resolve o problema.
E outro instrumento, a gente discutiu já 10 minutos atrás, é os gastos do governo e os impostos. O governo pode aumentar os impostos e com isso ele tira dinheiro de circulação. Ou gastar menos também. Daí ele, como governo, é um dos grandes compradores na economia. Se o governo reduzir suas compras, daí tem menos demanda e os preços caem. Bom, isso é a inflação de demanda, e essa é a história padrão, e eu acho que é a mais correta, geralmente, quando tem inflação. Se tem inflação no país, você pode ir lá olhar, você vai ver que tem um governo errando a mão, um governo não fazendo o que ele devia fazer. Mas tem aí outra teoria, que é a inflação de custos, ou inflação de oferta. Então, inflação de oferta, o que ela acontece é quando tem algum bem que é muito importante na economia que subiu de preço. Então, pensa petróleo. Aqui. Eu já volto para aquele gráfico ali. Então, o caso do petróleo, em 1973, teve um choque, né? Os produtores de petróleo aumentaram o preço muito, e eles podiam fazer isso, porque eles tinham um cartel. E petróleo afeta todos os outros bens. A malha energética do Brasil é a base de petróleo, então sobe o preço do petróleo, isso afeta o preço do transporte dos bens, transporte das pessoas, toda eletricidade, boa parte dela é gerada com diesel. Então, os custos aumentam, e não é só petróleo, pode ser coisas como a infraestrutura não está funcionando bem, alguma coisa assim, ó, não tem mão de obra educada. Então, as firmas estão competindo para pegar as poucas pessoas bem treinadas que tem, então tem que atrair essas pessoas com salários mais altos. Então, os custos estão altos, custo de infraestrutura, custo de energia, custo de trabalho, talvez os impostos estejam altos demais, e tudo isso pressiona os preços. Quem está produzindo vai ter que repassar esses custos para o consumidor, não tem outro jeito. Então, os preços, esses custos pressionam a inflação. Graficamente, você pode ver isso aqui, é quando a oferta se desloca para a esquerda. Então, você tem o equilíbrio inicial, demanda e oferta, o nível de preços de equilíbrio é P1, e está tudo indo bem. De repente, vem um choque no petróleo, talvez uma guerra na Rússia. A Rússia é o maior vendedor de fertilizantes para o Brasil, então o preço de fertilizantes vai subir. Isso vai afetar o preço de todos os alimentos, vai afetar o preço da cana, do álcool. Então, a guerra também fez o preço do petróleo subir para o nível mais alto dos não sei quantos últimos anos. Então, a oferta ficou mais difícil. Ela se deslocou para a esquerda. O novo equilíbrio, P2. Então, a inflação está aqui. Você foi de P1 para P2. Essa inflação causada por um choque de oferta, e o tamanho do choque, é claro, vai depender da elasticidade da demanda, de quantos substitutos que há na demanda. Um substituto muito presente para a demanda de bens em gerais é a importação. O país pode importar, só que talvez na situação atual não tem muito isso, porque esse choque é generalizado no mundo inteiro. Então, a demanda deve ser relativamente inelástica, ela é bastante vertical, portanto, o choque de oferta tem um efeito grande nos preços. Eu estou só enfatizando isso, que seu tamanho sempre depende das elasticidades, é aquilo que eu falei em outra aula. Qualquer coisa que você afirmar em economia depende das elasticidades. O impacto depende das elasticidades. Ok. Então, na década de 70 tinha muito isso. A gente viveu recentemente, né, uma greve dos caminhoneiros, era meio parecido com isso. Isso aí talvez vai acontecer agora no Brasil. Não é que vai acabar o gás, mas vai ter esses dias que não vai ter, posto com falta. Bom, então um dos jeitos de pensar a inflação de custos seria isso aqui. É o que chama do conflito distributivo. Então, o conflito distributivo é assim: os trabalhadores querem salários maiores, e sempre os salários estão baixos, tem sindicatos, e os empresários querem lucros maiores. Se os trabalhadores tiverem sindicatos fortes, e alguns têm,
forem mais organizados, aí eles pressionam e conseguem aumentar seu salário. Os que não conseguirem vão sair perdendo. Aí os empresários, eles falam assim, bom, tá bom, então eu estou tendo que pagar mais com a minha mão de obra, então meus custos aumentaram, eu vou repassar isso para os preços. Aí eles aumentam os preços, isso gera inflação, aí os trabalhadores falam, poxa, a gente até teve um aumento recente de salário, mas a inflação comeu tudo, os preços subiram mais rápido do que o nosso aumento, então a gente quer novo aumento. E daí eles pressionam para novo aumento, e daí isso aumenta os custos, aumenta os preços, aumenta a inflação, aumenta os custos, aí fica esse conflito distributivo. O conflito, nesse exemplo aqui, é entre o lucro e os salários, os trabalhadores e os empresários. Mas, na verdade, não é tão claro assim, é entre trabalhadores sindicalizados, os não sindicalizados, os empresários das firmas que têm trabalhadores sindicalizados ou não. O ponto é que existe todo mundo lutando para aumentar os seus preços, alguns têm mais poder de fazer isso do que outros, e isso acaba pressionando a inflação e garante que a inflação continua subindo. Então, por essa teoria, essa seria uma das causas de inflação, essa briga por fatias, esse conflito distributivo. Outros elementos, outros fatores que podem causar isso, podem causar inflação de custos. Um é se tem empresas muito concentradas, setores da economia, por telefonia, tem 3 empresas só, celulose, tem poucas empresas só, postos de gasolina, sempre tem essa discussão se posto de gasolina eles têm um cartel ou não. Quando há muito poder de mercado, quando são cartelizadas, eles aumentam o preço, isso pode influenciar a inflação, isso não permite que os preços abaixem. Salários mínimos, muitas vezes governos põem leis de salários mínimos e às vezes eles põem muito alto, muito mais alto do que a oferta e demanda de trabalho iria sinalizar, e quando fazem isso, isso aumenta os custos. Todo mundo que contrata gente pagando o salário mínimo, agora seus custos estão mais altos, eles vão ter que repassar aquilo ali. Então, isso pode ser uma fonte de inflação de custos. Quebra de safra é um exemplo disso. Aumento de preços internacionais, de bens e fertilizantes, por exemplo, que está acontecendo agora, é um exemplo muito bom disso. Tá. Então, bom, isso que é inflação de custos, já vimos inflação de demanda, inflação de custos, e a inflação de demandas é uma explicação muito boa, pelo menos na minha opinião. Inflação de custos, às vezes tem esses choques, mas em geral, não é. Eu sempre apostaria mais em inflação de demanda. Mas no Brasil, naquela época daquele vídeo que a gente viu, que se tinha a inflação cada vez mais alta, tentava um monte de planos diferentes, nada dava certo, surgiu essa explicação de que inflação seria inercial. Não é praticamente uma questão de demanda ou de custos, é simplesmente, tem muito a ver com correção monetária. Então, o que é correção monetária? Correção monetária já na década de 60, alguém teve a ideia seguinte, poxa, a inflação ela é um aumento dos preços. Então, por que a gente não faz o seguinte? Por que a gente não corrige todos os preços pela inflação do mês passado? Então, se o aluguel era R$1.000 no mês passado e no ano passado a inflação foi 10%, automaticamente a gente passa o aluguel para 1.100, põe mais 10%. E faz isso com salários, com o preço de todos os bens. Então, com isso, você meio que tira o impacto da inflação. Os números estão subindo, mas você está fazendo com que todos os preços da economia subam mais ou menos juntos. Então, é uma boa ideia, funcionava, de certa forma, para fazer isso. Você, quando ia fechar um contrato de aluguel ou de contratar alguém para alguma coisa, você já sabia que aquele número que vocês fecharam vai ser corrigido pela inflação. Então, tira um pouquinho esse problema de preços relativos, mas ele faz com que a inflação nunca caia, pelo contrário, que ela se retroalimenta.
mais alto que foi a inflação no mês passado, o mais que os preços vão subir, e o mais que vão subir depois. Então, a inércia, na verdade, aumentava a força da inflação. Então, tanto é que uma das coisas que o Plano Real fez foi proibir correção monetária. A partir de 94, não tem mais correção monetária. Exceto tem alguns contratos que tem, de tarifas de eletricidade, alguma coisa assim, mas a maioria não tem. Eu quero alugar um apartamento para você, o contrato é de 3 anos, 36 meses, está aqui o preço. Eu não vou embutir inflação mensal, pelo menos. Às vezes tem, assim, a cada ano pode ter uma correção, mas não vai ter uma correção mensal. Então, inflação inercial, e esses planos que foram mencionados, acho que vão aparecer daqui a pouco aqui de novo, tipo plano cruzado, plano Bresser, plano arroz e feijão, plano Collor 1, plano Collor 2, era uma tentativa de dar um tratamento de choque na inflação inicial. A inflação inicial tem muito a ver com expectativa. Todo mundo sabe que a inflação foi 20% no ano passado, então todo mundo espera que a inflação vai ser isso de novo, vai até subir, então já aumento meus preços. Se eu vendia bolos por R$100, eu vou passar a vender por 120. Mesmo antes dos meus custos subirem. Só porque eu tenho essa expectativa de que a inflação vai subir, porque ela sempre subiu. E eu pensando assim, todo mundo pensando assim, a inflação vai subir, mesmo que não tenha nada fundamental ali na demanda ou nos custos fazendo ela subir. Ela não está refletindo mudanças na oferta e demanda, está simplesmente refletindo a expectativa das pessoas, que se torna autorrealizada. Por isso, os planos tinham a ideia de dar um tratamento de choque, botar uma barreira nos dominós que estão caindo para eles pararem de cair. Então, isso tem muito a ver com aquela memória inflacionária que eu falei, especialmente as gerações mais antigas que viveu a hiperinflação. A gente está meio que quase sempre esperando, que a gente não acredita quando a gente entra no supermercado no mês seguinte e vê que o preço do iogurte é o mesmo que era nesse mês. A gente até ainda se surpreende, porque toda a nossa formação foi... A gente já esperava que os preços estivessem mais caros. Nunca esperava comprar um bem, mesmo na hiperinflação, de um dia para o outro, você não esperava que o bem ia ser o mesmo preço. Então, a gente se surpreende quando a gente vê que o preço ficou igual. Tá. E aqui, daí tem uma quarta explicação. Isso não é uma teoria de inflação especificamente, é mais um diagnóstico de por que o Brasil, aquele gráfico que eu mostrei no primeiro slide, por que o Brasil sempre teve tanta inflação, em particular. Veja, nesse período do século XX até o Plano Real, até 95, por que o Brasil teve tanta inflação. E uma das explicações disso é o seguinte, é que pega o processo de desenvolvimento brasileiro no século XX. Então, foi um processo bastante impressionante. O Brasil passou, lá no começo do século, 1910, 1920, um país agrícola, exportador de uma pauta muito pouco diversificada, de 5 bens, né? Café, algodão, poucos bens agrícolas, basicamente rural, um país predominantemente rural e agrícola, exportador, agrícola, monocultor. Então, um país bastante atrasado. E em poucas décadas, da década de 30, 40, 50, 60, o Brasil passou por transformações radicais. O Brasil se tornou de agrícola para industrializado, de rural para essencialmente urbano. Já na década de 60, o Brasil já estava e hoje o Brasil é um dos países mais urbanos que tem, né? Mesmo quem mora no interior, mora em cidadezinhas no interior, não mora no campo. E um país grande, um país industrializado, um país com um componente moderno muito grande de economia. Ainda tinha um pedaço atrasado, mas um pedaço moderno. E essas transformações, elas não são suaves. Esse que é o ponto desse slide. Essas transformações elas não vão suavemente acontecendo incrementalmente. Elas são bruscas, elas geram rupturas, e todo o que está sendo dito no slide é que essas mudanças são inflacionárias, elas geravam inflação. Sabe, de um momento para o outro, o Brasil precisava de cidades, viadutos, estradas, repartições públicas,
vários tipos de serviços públicos que não existiam antes, provisão de comunicação, eletricidade, portos, transportes, e o governo tinha que fazer boa parte disso. O setor privado no Brasil não tinha capacidade de fazer isso, investimento estrangeiro veio, muito investimento estrangeiro, por exemplo, a indústria automobilística e siderúrgica no começo foi, mas um papel muito grande do governo. E como é que o governo paga isso? Vamos construir uma cidade no meio do país, né, na década de 60. Como é que ele paga por isso? Ele não tem dinheiro, nem pode pegar emprestado, ele vai criar muito dinheiro. Um processo inflacionário. Então, tem muito daquela inflação se explica por esse tipo de coisa, o que estava acontecendo nesse processo de desenvolvimento do Brasil. Ainda mais para industrializar, o Brasil fez uma substituição de importações, então, um processo de protecionismo que envolve justamente o país deixar de comprar o bem importado barato para produzir o bem internamente, que no começo, naturalmente, vai ser muito mais caro do que importado, porque o país não tem experiência em produzir aquilo ali. Então, isso tem um componente inflacionário muito grande. Então, parte desse histórico brasileiro de inflação vem desse estilo de desenvolvimento. Vou esse aqui. Bom, então essas são as causas da inflação. A gente pode querer pensar também, daí a próxima pergunta é, bom, tá, independente das causas, a inflação está aí, e quais são os impactos da inflação? Por que a gente acha tão ruim, por que a gente está falando tanto sobre ela? Então, ela tem impactos na distribuição de renda, ela concentra a renda, quem é pobre sofre mais com a inflação, porque o pobre recebe sua renda, aí ele vai gastar a renda, você recebe sua renda, você vai gastando ao longo do mês, mas a inflação está fazendo os preços subirem ao longo do mês. Quem é pobre não põe dinheiro em banco, ou mesmo se põe em banco, não põe em contas remuneradas com correção monetária, com juros, então aquele dinheiro está encolhendo. Né? Quem tem muito dinheiro, quem é mais rico, aquele dinheiro está aplicado num investimento que paga a inflação, né, que cobre a inflação. Então, é uma redistribuição. Um jeito que a gente chama de inflação, o nome para inflação é imposto inflacionário. Inflação é como se fosse um imposto. É aquela senhoragem que eu falei na aula passada. Quando tem inflação, digamos, de 10% ao ano, o governo pode emitir 10% de moeda sem impacto, assim, ele tem que meio que emitir para cobrir aquilo ali. Então, o governo ganha, mas quem está pagando aquilo ali são as pessoas que tinham dinheiro e aquele dinheiro está valendo menos, e especialmente os pobres. É como se fosse um imposto. Eu posso ou pagar o imposto, eu abro minha carteira, tiro o dinheiro e dou para o governo, ou tem uma inflação, eu não dou meu dinheiro para o governo, mas eu vou gastar meu dinheiro e ele está comprando 10% a menos, e aí o governo vai emitir 10% de moeda. Do mesmo jeito, eu tenho menos e o governo vai ter dinheiro ali. Por isso é um imposto. Só que a forma de coletar o imposto é diferente do imposto tradicional. A inflação é ruim também porque a gente não vê os preços relativos, os padrões de valores. Muitas vezes, se a inflação é muito grande, as pessoas deixam de usar a moeda, usam dólar. Hoje em dia, usar Bitcoin, tem países que estão fazendo isso. O Equador começou a usar dólar, tinha uma época que a Argentina usou dólar. É muito ruim um país que não é capaz de ter sua própria moeda, não tem a disciplina suficiente para gerir sua própria moeda, vai ser sempre inflacionária e vai ter que adotar padrões de valores alternativos. Com inflação, você não sabe os preços, você não vai fazer boas decisões econômicas, porque você diz, vou comprar um liquidificador. Aí você olha os preços do liquidificador, não é uma coisa que você compra sempre, então você não sabe os preços. Aí diz, poxa, está bem mais caro do que eu imaginava. Deixa eu ver se está caro mesmo. Deixa eu comprar um liquidificador com, sei lá, com o preço da gasolina, com o preço de um outro equipamento. E aí você, vendo os preços relativos, vai dizer, um liquidificador vale, sei lá, tantos, vale encher um tanque de gasolina. Mas com inflação você não sabe que talvez o preço da gasolina acabou de subir, o do liquidificador vai subir amanhã, você não tem ideia. E realmente era assim, pergunta para os seus pais, você chegava no supermercado, você via os preços, você não sabia o que estava caro e barato. Para você tudo estava mais caro do que você esperava com a inflação, porque os preços estão sempre subindo.
e a sua renda não, então você não fazia boas escolhas, né, econômicas. Tem um impacto no balanço de pagamentos, porque se a moeda local não está sendo desvalorizada, ela está valorizada. A gente vai ver isso em balanço de pagamentos mais para frente, então vou deixar isso para lá. É muito difícil para credores e devedores, ninguém quer emprestar dinheiro para ninguém sob a inflação, porque um credor, se eu empresto R$1.000 para você, e eu combino com você, você vai me pagar no ano que vem, você me paga 10%, me devolve os R$1.000 e me dá R$100. Então, você vai me dar 1.100. Sem inflação, eu cheguei nesses números, mas se de repente vier uma inflação, quando você me pagar os R$1.100, eles estão valendo, em termos reais, bem menos do que R$1.100, estão valendo equivalente a 800. Então, eu perdi dinheiro. Então, se tem inflação, se eu suspeito que vai ter inflação, aí eu vou resolver não emprestar para você. Eu só vou emprestar para você uns juros muito altos. Então, ele bagunça todo esse mercado de capitais, que é essencial para uma economia funcionar. Essas expectativas de inflação, isso tira a sua capacidade de fazer planejamento, de gerir bem as suas finanças, das empresas gerirem finanças, elas acabam investindo menos, gerando menos emprego. O imposto inflacionário, eu já falei, e todo tipo de efeito indireto da inflação. Um efeito indireto, assim, você gasta tanto tempo do seu dia, uma empresa ela tem que ter tantos funcionários, tanto esforço da direção da empresa para lidar com a inflação, para ter certeza que as compras estão sendo bem pensadas e tudo mais, que daí esse esforço você não está usando para outras decisões que ajudariam a empresa a ir para frente. Então, você não consegue planejar. A inflação é muito perversa por todas essas razões. Aqui está graficamente como que a inflação ela é ruim para o trabalhador, aquela ideia do imposto inflacionário. Suponha que o salário mínimo, não precisa supor, o salário mínimo é fixo. Então, em janeiro de 2011, o governo anunciou que o salário mínimo vai ser R$605, R$604 era isso aqui. Esse era o valor naquele período e muita gente recebe o salário mínimo. Os pensionistas, isso afeta muita gente. E aí, o que esse gráfico mostra é o valor real desses 604 ao longo do ano de 2011, no qual tem uma certa inflação. Então, você vê o poder de compra caiu de 604 para uns 580. Então, o trabalhador que recebe o salário mínimo, que já é pouco, ainda vai perder ali uma certa porcentagem devido à inflação. Aí, no próximo mês, em janeiro, há o reajuste do salário mínimo, que repõe a inflação, mas ao longo do ano ele vai perdendo aqui. Então, janeiro, aquilo compra mais do que compra no final do ano. Isso é como se fosse um imposto. A cada mês você está pagando mais imposto inflacionário e isso é muito perverso. Com isso, tem uma concentração de renda. A gente vai ter uma parte toda na disciplina sobre concentração de renda no Brasil e vai mostrar que a concentração de renda no Brasil melhorou muito, de forma que nunca aconteceu no Brasil a partir de 95 até recentemente. Nos últimos anos foram meio complicados, piorou um pouquinho, mas teve esse período muito grande de mais de 20 anos em que a concentração de renda de maneira inédita caiu no Brasil. E a gente vai discutir por que aconteceu isso, para ver se a gente consegue fazer mais, mas uma das principais razões é a inflação, que em 95 acabou a inflação, e a inflação penaliza especialmente os pobres. Então, essa é uma das melhores razões para estar muito atento com a inflação. Aqueles efeitos indiretos, quando tinha inflação muito grande, uma coisa que você faz, se seu salário vai cair assim ao longo do mês ou ao longo do ano, no dia que você recebe seu salário, você tem que comprar coisas. Porque no dia seguinte, ou até compra de manhã, porque de tarde os preços vão subir. Então, era assim, eu morava aqui em Brasília, já nessa época da hiperinflação, e os supermercados lotavam no dia 2. Geralmente era o dia 2 que o funcionalismo pagava os salários, então as pessoas sabiam
no dia que receber, não tinha tanto cartão de crédito, essas coisas nessa época que permitem você pagar depois. Então, você pagar ali na hora com dinheiro. Então, lotava, eram filas imensas. Eu me lembro da minha infância, filas imensas no supermercado, aqueles carrinhos lotados, que você tem que comprar no mês, que as pessoas tinham que ter freezer para botar, congelador para botar. Ou então você vai comprar dólar. Aí você compra dólar, está protegido da inflação brasileira, e à medida que você precisar, você vai vendendo. Mas comprar dólar é difícil, era proibido, inclusive, então não era uma solução muito boa. Quando aconteceu o Plano Real e teve a inflação foi reduzida de fato, isso teve um impacto muito grande na distribuição de renda, foi uma melhora muito grande. Tá, tudo isso aqui é tudo que eu falei. Eu fui falando direto da lista lá, mas é o que eu falei, imposto inflacionário. Tá, e só para acabar aqui, e a gente fecha, tem o contrário de inflação, que é deflação, que os preços estão caindo. Aí, deflação é tudo meio que ao contrário, mas a gente vai ver que não é simétrico. Deflação é assim, você recebe seu salário, e aí se você for comprar as coisas agora, tem certos preços, mas se você, em vez de comprar hoje, vou comprar semana que vem, mês que vem, ano que vem. E aí, quando você vai lá, aquele seu salário está comprando mais do que antes, porque os preços caíram. Então, parece que é uma coisa boa, né? Puxa, deflação é bom, quem me dera ter isso. Mas, como eu falei antes, não é. Eu achei isso, está em inglês, mas dá para ter uma ideia dessa dinâmica de deflação, porque deflação está geralmente associada com um esfriamento da economia, falências de emissões, esse tipo de coisa. Então, suponha que os preços caíram. Então, as empresas estão ganhando menos dinheiro, teve uma deflação, preços caíram, empresas estão ganhando menos dinheiro, elas vão ter que despedir algumas pessoas ou reduzir salários. Isso vai gerar desemprego maior, que é muito ruim. Com maior desemprego, tem menos gente gastando. Vai ter um excesso de produção de estoques nas prateleiras. Então, as lojas vão ter que reduzir os preços mais ainda. Vem mais deflação e tudo se repete. Então, isso acontece. Então, individualmente, para você, deflação pode ser uma coisa boa. Você ia comprar um carro e o preço do carro caiu. Isso, claro, para você é bom ali, mas do ponto de vista da economia como um todo, não é. Então, achei essa piadinha aqui. A inflação faz o seu cabelo ficar de pé na sua cabeça quando você vai no supermercado. Você fica assustado com os preços. Mas a deflação também quando você vai ser demitido da sua empresa, porque está vivendo numa economia deflacionária, a empresa perdeu dinheiro e vai demitir você, cabelo em pé. Ok. Bom, eu vou parar aqui, porque a gente já deu quase 1h25, 1h30. A gente não acabou essa parte de inflação. A próxima pergunta é, já vimos as causas possíveis, o impacto que tem, mas a próxima pergunta é a pergunta óbvia. O que a gente pode fazer sobre isso? Como atacar a inflação? Como resolver o problema da inflação? Quais são as terapêuticas? E a gente vai fazer, as terapêuticas dependem das causas. Se a gente acha que é inflação de demanda, vai ter certos tipos de políticas. Se acha que é inflação de custos, vai ter outros tipos. Se é inflação inercial, vai ter outros tipos. Então, a gente vê isso na próxima aula. Deixa eu ver uma pergunta aqui da Gabriela. Esse ciclo da deflação é o trade-off entre inflação e desemprego? A Gabriela está se referindo ao curva de Phillips, que a gente viu lá no começo e ainda vai ver. Mas deixa eu... Então, o que é a curva de Phillips? É que um país ele vai ter que ter uma certa quantidade de desemprego, uma certa quantidade de inflação. E a curva de Phillips, a ideia é que essas coisas são correlacionadas, que se tem deflação, se os preços caem, então, como está escrito aqui, aqui está deflação, reduziu a inflação, aumentou o desemprego. E se você quiser reduzir o desemprego, tem que aumentar a inflação. Então, a resposta é sim. A resposta da sua pergunta, aqui a espiral mostrou exatamente essa relação entre desemprego e inflação. Só lembrando, a gente vai ver isso mais para frente, que essa relação nem sempre é verdade, que muitas vezes a economia tem as duas coisas ruins. Você tem deflação
e desemprego ao mesmo tempo. É o que chama de estagflação. Estagnação e inflação ao mesmo tempo. Ninguém achava-se que isso não existia, mas na década de 1970 aconteceu no mundo inteiro uma grande crise naquela década e viu que é possível fazer aquilo. Então, a curva de Phillips nem sempre está acontecendo, mas ela é exatamente isso que a Gabriela falou. Uma outra pergunta que eu havia comentado na aula passada que continuaria explicando por que a inflação igual a zero não é bom. E eu fiz isso no começo da aula, talvez não tinha chegado, deixa eu mostrar lá. Mas eu fiz de maneira ainda não satisfatória. Eu fui pesquisar isso, eu até botei aqui, deixa eu mostrar. Eu pesquisei em inglês, porque tem muito mais conteúdo. Por que zero inflação é ruim para a economia? E eu não fiquei satisfeito com as respostas. Tem várias respostas de macroeconomia, meio assim. A resposta que eu mais gostei é a seguinte aqui, eu vou repetir. É que empresas, ao longo de uma economia, têm produtividade diferente. Algumas empresas estão aumentando a produtividade, elas estão conseguindo produzir mais produto com os mesmos insumos. E quando uma empresa está produtiva, ela quer segurar os funcionários, segurar os engenheiros, segurar todo mundo. E como essas pessoas são produtivas, elas dizem assim, poxa, eu posso arrumar outros empregos melhores do que esse, porque eu estou trabalhando muito bem. Então, a empresa quer aumentar os salários. Ela aumenta os salários, empresas produtivas aumentam os seus salários. Mas empresas que não estão produtivas, que estão perdendo a produtividade, elas tipicamente teriam que reduzir os salários, porque ela reduziu a produtividade, está produzindo menos com os mesmos insumos, então os preços, o lucro vai cair, ela quer reduzir os salários. Muitas vezes o governo também quer mexer nos salários em áreas diferentes da economia. Só que é muito difícil reduzir salário. Muitas vezes a lei não permite você reduzir salários e muitas vezes sindicatos vão lutar contra a redução de salários e é muito ruim com a moral das pessoas, né? Com o amor próprio das pessoas, reduzir o salário. Se você tem uma inflação, você tem um jeito de reduzir salários sem mexer no salário. Você deixa o salário fixo, você só não reajusta. Se a inflação é 6% ao ano, o salário está caindo em termos reais 6% ao ano. Então, uma inflação assim, de uns 4% ao ano, 4,5%, que é a meta no Brasil, ela permite recalibrar os preços da economia sem ter que realmente reduzir preços, que pode ser muito traumático, né? O carinha estava com o cabelo em pé ali, você recebe uma nota do seu chefe que o seu salário vai cair, você fica daquele jeito, você entra em greve, você sabota a companhia. Então, é uma explicação, não é a única explicação, mas das que eu vi, foi uma que eu achei melhores. Então, uma economia, é bom ter um pouquinho de inflação para poder recalibrar os preços. Então, tá bom. Então, se não tiver mais nenhuma pergunta, vamos parar aqui e a gente volta segunda-feira, acaba a parte de inflação e parte para os próximos temas.